somos uma legião. Bem-vindos ao Irmandade Nerd. Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui é o Marlon. E aqui é o Renan. E é isso. Eu ia fazer um efeito de bug, mas tá bom, não vou fazer não. E hoje a gente vai falar sobre bugs e glitches em videogames, né? Mais um episódio sobre videogame, como a gente tá fazendo... A gente tá fazendo muito episódio sobre o jogo aqui, eu sei. A gente precisa dar uma variada. Se bem que a semana passada tecnicamente foi sobre tecnologia, né? A gente chegou a mencionar jogos? Chegamos. Sim, a gente mencionou muito, inclusive. São 2 semanas, vamos ser claros, a gente mencionou o jogo nas 2 últimas semanas, mas os temas não foram, tá? De certa forma não foram. Foi Director's Cut, a de spoiler também, a gente falou um pouco de jogo, mas também misturado. Então assim, a gente tá tentando dar uma diversificada, e a ideia do tema de hoje foi justamente para dar uma relaxada um pouco, né? Isso, porque a gente tá num momento muito maluco aí fora no mundo, né? Demais. Não basta o que tá acontecendo com aquela doença lá que nós não podemos mencionar o nome por causa do YouTube. Porque isso aqui sai no YouTube também. Aí nas últimas semanas a gente teve, né, todos os protestos do Black Lives Matter nos Estados Unidos, que inclusive foi o motivo do nosso episódio anterior não ter saído na terça, né? A gente decidiu aderir ao que eles chamaram de Blackout Tuesday, né, em que a indústria da música ou ela parou por completo, começou com a indústria da música, mas se espalhou para outras, né? Se espalhou. Elas ou pararam por completo, ou então elas tiveram pausas de 8 minutos e 46 segundos. É 46 e 48, agora eu tô na dúvida. Acho que era 46. Enfim, por volta de 8 minutos. Né? E todo mundo já sabe o que aconteceu, né? A gente tá aí com diversos protestos acontecendo nos Estados Unidos. Até agora, ontem teve, hoje é possível que tenha de novo. Tá tendo ainda, né? Então a gente aderiu ao movimento do Blackout Tuesday e também ao The Show Must Be Paused. Então a gente decidiu não postar o episódio na terça e postamos ele na quarta, mas volta agora, né, nessa terça-feira. A não ser que o mundo não acabe até lá. Então, se você, por acaso, não viu nas nossas redes sociais, primeiro, por que você não tá seguindo? Segue lá que a gente avisa essas coisas lá. Isso. @Irmandade Nerd _. Sim. E também, se você não viu, foi lá no Spotify na terça-feira e não viu o episódio, vai lá que agora já tá o episódio de semana passada de inteligência artificial e tá bem legal, tá? Sim. A gente isso sim, que a gente também fala nesse episódio, a gente passou assim, o básico, né? Porque se a gente fosse entrar muito em detalhe do assunto, a gente ia entrar muito técnico, mas ficou muito legal o episódio. A gente tentou deixar entendível, né? Não entrar num negócio muito técnico. E como a gente disse aqui no início, a gente falou bastante sobre a parte de jogos, porque eu tô muito animado com essa parte da RTX, por exemplo, da DLSS, várias tecnologias que usam inteligência artificial. Mas enfim, ficou lá no episódio anterior, agora bora lá falar então de games de novo, mais uma vez, com bugs e glitches, né? Porque tem muito bug e glitch em jogo, a gente vai falar um pouco sobre o tema e também lembrar alguns dos maiores bugs e glitches que já vimos até hoje. E assim, a gente tem vários que você consegue pensar aqui da cabeça e vamos comentar sobre alguns deles. Se não comentarmos, deixa pra gente aí nos comentários. Se tiver algum que você lembra de algum bug ou glitch que a gente não falar aqui, você pode colocar nos comentários, mas vai ser difícil, porque a gente vai cobrir muita coisa aqui. Bora lá pra pauta? Bora lá. Tô aqui interrompendo mais um episódio porque eu tenho que deixar avisado para vocês que nessa quinta-feira, dia 11 de junho, pouco antes das 17 horas, eu e o Marlon, a gente vai entrar ao vivo para acompanhar as novidades dos primeiros jogos anunciados para o PlayStation 5. Fiquem atentos às redes sociais que a gente vai dar mais detalhes lá, mas a gente espera vocês nessa quinta-feira, dia 11 de junho, pouco antes das 17 horas lá na live, beleza? Agora de volta pro episódio. E
Então, vamos começar com o nosso típico aqui, né? O que são, como vivem, do que se alimentam? Sexta, no Globo Repórter. Né, essa categoria famosa, né? Porque eu acho que é importante a gente começar a falar sobre o que são, né? Isso. E assim, é sempre bom pensar que na vida a gente não consegue prever tudo, né? Sim, imprevistos acontecem. Olha, uns 3 meses atrás a gente conseguia prever que a gente ia estar nessa loucura. Exato. Não, se você me perguntasse semana passada o que ia estar acontecendo nessa semana, eu não saberia dizer pra você, não. Os Estados Unidos da América estariam inundados em protestos e bancos e delegacias pegando fogo. Então é uma caixinha de surpresas esse mundo, realmente. Né? Isso também vai se aplicar ao jogo, né? O desenvolvedor ele vai imaginar várias situações que podem acontecer, eles vão fazer vários testes, mas eles não conseguem imaginar todas, né? Eles até conseguem prever alguma outra coisa, né? Acho que a parte de game testers, né? Eles conseguem encontrar muitos bugs através disso. Mas ainda assim, nunca vai ser perfeito. Sempre vão acabar passando bugs e glitches que chegam na versão final do produto. E assim, é difícil de você calcular o que todo mundo que vai jogar. Pega um jogo tipo, vou usar o que eu lembro os dados mais recentes, tipo The Witcher, que tem 50 milhões de cópias vendidas. Tá, vamos supor que cada cópia seja pra uma pessoa, né? Que não tenha ninguém que tenha duas. Então são 50 milhões de jogadores e 50 milhões de pessoas que vão fazer coisas diferentes dentro desse jogo. Você não consegue prever o que 50 milhões de pessoas vão fazer. E você não pode esperar que 50 milhões sigam exatamente o que você quer que elas façam, né? Sim, sempre vai ter jogador que vai extrapolar e tentar coisas que ninguém antes tentou e vai encontrar bugs e glitches. E é isso. E aí, devido a essa dificuldade e os erros naturais de qualquer trabalho extenso, né? Que quem não fez um trabalho de um texto de não sei quantas páginas ou o quê, e que sempre acaba passando sem querer um erro de português. Um erro de pontuação, deixa escapar uma vírgula. Eu que tô no YouTube ontem mesmo, eu postei vídeo com o título errado. Aí eu fui ver, alguém me apontou, algum dos membros do canal me apontou, você colocou o título errado aqui lá no nosso grupo, mas enfim, acontece, a gente erra. Então... E assim, são vários fatores, às vezes você tá fazendo alguma coisa, alguém te distrai, ou mesmo assim, você tá cansado e pronto. Não, eu lembro que eu vi, inclusive lembrei de um vídeo que eu acabei de ver, eu vi hoje, do... Putz, esqueci o nome dele agora. Alguma coisa de Scott no YouTube, você conhece ele? Scott Wars? Não, esse Scott Wars foi aquele que você recomendou há um tempo atrás, né? Muito bom. Não é esse Scott. É um outro Scott. Deixa eu procurar aqui. Worst Mistake I've Ever Made. Era uma coisa assim o título. Eventualmente. Aqui, Tom Scott. Tom Scott. É um canal muito bom e ele tem um vídeo, inclusive, chama The Worst Typo I Ever Made. Eu assisti agora há pouco esse vídeo, que o título traduzindo, né, o pior erro de digitação que eu já cometi. E era ele, na época, cometeu um erro de substituir uma apóstrofe por um outro símbolo, que é o de citação, que inclusive são dois símbolos que eu olho no meu teclado e eu nunca vejo diferença, mas tem, né? Os símbolos de apóstrofe e de citação são diferentes. E ele cometeu um erro assim na hora de programar um programa e ele deletou, sei lá, 5.000 artigos na faculdade onde ele trabalhava, onde ele era aluno na época, tipo, por causa de uma apóstrofe, ele apagou 5.000 artigos. Então assim, é só mais um exemplo de erros acontecem e a gente não consegue prever tudo, né? Se você tá fazendo um jogo, às vezes, você não consegue imaginar o que as pessoas vão fazer na engine do seu jogo e erros podem acontecer e é assim que surgem esses bugs e glitches dentro dos videogames. Tipo assim, eu vou dar um exemplo que nem é um bug e um glitch, mas é uma coisa que os desenvolvedores não pensaram. No Zelda, por exemplo, Breath of the Wild, tem a runa de magnésios, né? Magnésios. E que você consegue levantar objetos metálicos. Então, eles fizeram que se você estivesse em cima de um objeto metálico, você não conseguia levantar ele com a própria runa. Só que eles em nenhum momento pensaram em alguém colocar um objeto metálico em cima de um objeto metálico. Então, você consegue subir em cima do segundo objeto metálico e levantar o primeiro. Caramba. Com isso, a galera fez um carrinho voador. Isso é parecido com o que a gente falou no episódio anterior, né? Que a inteligência artificial lá encontrou um bug, né? Conseguindo surfar em cima de um bloco e tal. Mas isso aí, nesse caso, até inteligências artificiais encontram bugs, então, né? Quem somos nós humanos pra não encontrar? Sim. E, assim, a gente tem que falar, né? São a mesma coisa? E, se não, quais são as diferenças? E exato, assim, eu ouço muita gente falar, bug, aí de vez em quando usa glitch, e eu acho que hoje meio que
os dois termos viraram meio que sinônimo um do outro, né? Hoje em dia você vai ver ela sendo muito usada e muita gente usar elas intercambiáveis, né? Então, tipo, fala, esse bug, esse glitch aqui é muito... Tá, só que no âmbito da engenharia em si, eles são coisas um pouco diferentes. Sim. E nos jogos também você vai ver que muita galera que estuda e trabalha nessa área tende a usar eles um pouco diferente. Uhum. Mas assim, você vai ver que a gente vai chegar nos pontos que a gente mesmo se confunde se é bug ou se é glitch. Então assim, não se preocupa muito em falar, isso aqui é um bug, isso aqui é um glitch, mas a gente vai explicar pra vocês qual que é a diferença, né? Eu acredito que eu queria dizer aqui que não é, a gente não tá cagando regra aqui pra você, tipo, você tem que usar este termo aqui nesse caso e esse termo aqui no outro, mas, tipo assim, só pra você saber que existe diferença entre bug e glitch. Então, começando por bug, explica pra gente o que é o bug. Essas duas primeiras definições que a gente vai dar, tanto de bug e de glitch, elas vêm um pouco mais da área de engenharia no geral, engenharia de software, de máquinas e tal. O bug, ele é um defeito, é um problema no design, manufatura ou operação de uma máquina, um circuito, um eletrônico, um hardware ou um software, em que ele vai causar resultados indesejados ou vai impedir uma operação daquela máquina, ou eletrônico, ou circuito, ou hardware, ou software. Exato. E o glitch em si, ele tende a ser uma falha no sistema ou programação. Normalmente ele é de curta duração, que na própria operação ele vai se consertar, o que dificulta tanto a detectar o erro quanto corrigir. Tipo, é quando rola aquela coisa que conserta 2 segundos depois você fica tipo, o quê? O que acabou acontecendo no meu jogo aqui? E aí, às vezes causa alguma, sei lá, uma incompatibilidade, alguma coisa assim, e ele causa o problema, mas ele logo depois se conserta também. Eu tive glitch de som, por exemplo, causado por desconectar o fone de ouvido. E tipo, se eu conectasse o fone, voltava normal. Aí eu desconectava, o áudio cagava. Aí eu tô assim, quê? E assim, nos jogos, esses termos, eles mantêm esses significados, mas eles ganham alguns outros detalhes, né? Os bugs nos jogos, eles assumem a ideia de erros de execução ou programação do jogo e que acabam atrapalhando a imersão do jogador e quebram a experiência. Então é aquele bug que realmente, tipo, você vê e fala, eu estou jogando uma simulação. Sim. E os glitches, ele mantém a ideia de um problema mais leve também, com situações que são mais misteriosas ou desconhecidas, que é resultado de comando inesperado, quando o jogador faz uma coisa que não estava esperando, ou algo que não está relacionado ao código em si. É quase como se fosse uma escala de bug ser mais grave, glitch ser menos grave, né? Tipo assim, tem bug que realmente quebra o jogo, aí a gente chama bug mesmo. Tem outros que é tipo alguma coisa na física ali que fez o corpo daquele NPC no chão balançar de um jeito fora do normal, é um glitch, ele às vezes se conserta sozinho, às vezes é uma colisão que tá errada, é uma coisa que, né, que inclusive é difícil de prever também. Tem essa ideia também, o bug, essa palavra vem realmente esqueci a etimologia, mas ela tem um pouco a ver com um inseto também. Porque inseto vem do sentido de algo que tá infectando alguma coisa, né? E também tem a expressão de squash the bug, né? Que é esmagar o inseto, o bug. Pra corrigir. Se eu não me engano, tem uma explicação do porquê se chama bug exatamente, né? Tem umas assim que você vai achar, mas nada exato. Não tem uma origem exata pro termo bug. Glitch em si é fácil. Glitch é falha. Significa falha, literalmente. Mas bug, que é inseto, tem várias teorias de como surgiu isso, tipo, porque tinha um inseto dentro do computador, sabe? Um inseto dentro de uma máquina e aquilo tava causando um problema. E aí se popularizou o termo bug. E a exploração das falhas de um jogo por jogadores, quando, por exemplo, eles fazem isso para speedrun ou alguma coisa assim, ele ganha esse nome de glitching. Isso também ajudou a ideia dele solidificar a ideia de que os glitches, eles tendem a ser uns erros e falhas que são mais benéficos ou divertidos pro jogador, enquanto o bug, ele é alguma coisa mais que quebra a imersão ou atrapalha mesmo. Eu uso exatamente assim esses termos. Quando eu falo bug, é um negócio que, tipo, realmente quebra o seu jogo, ele te impede de ter uma experiência bacana com o jogo, enquanto que o glitch em si é algo que às vezes pode ser até divertido. Tem glitch que é tipo engraçado quando acontece. E a gente tem que acostumar, tipo, né? Tem jogo que glitch é uma das funções do jogo. Tipo, se não tivesse glitch não seria tão legal. E agora a gente tem uma lista tipo, bem grandinha de vários glitches e bugs que a gente quer comentar, que é bem interessante pra gente ver como é que várias coisas acontecem, né?
Pra começar, a gente resolveu colocar um dos que é os mais infames, né? Que é do jogo. Você até colocou na pauta, é o bug mais famoso, e eu concordo, é mesmo. Eu acredito que é o bug mais famoso de todos os tempos. E assim, é tão famoso que ele tem uma... Como é que chama? Um certo exagero por trás da história dele. Porque Sim, que é o do primeiro Civilization. O que acontecia? O Civilization ele adapta a realidade, porque são várias nações e aí tem um representante para aquela civilização. Sim. E um desses representantes de civilização é o Gandhi, que é um cara super pacífico, né? E por isso ele ganhou o índice de agressividade dele baixo. Era 1 na escala de 10. Então, o líder podia ser de 1 até 10, ele era 1, ele era o mais baixo. Inclusive, falando em Civilization, o 6 tá de graça, né? Não sei se tá ainda. Não, já saiu. Saiu, né? Saiu. Mas assim, mas você pegou, dá pra você testar o que a gente vai falar, porque isso ainda continua de certa forma no jogo. Eu vou até explicar o que aconteceu. Mas assim, 1 em 10 significa que ele só te atacaria mesmo, ele só faria alguma coisa se você fosse e provocasse pesado, declarasse guerra, atacasse mesmo. Porém, tem uma coisa que você consegue ao longo da campanha, que chama democracia. E o que essa democracia faz? Ela reduz em 2 o nível de agressividade de todos os seus rivais. Então, com isso, Gandhi, que era 1, passaria a ser -1. Sim, e é exatamente aí que acontecem os problemas. Porque o 1 em si, -1 não existe. Então, o que o -1 faz? Ele vai pro final da coisa. Então, Gandhi passaria, quando você fazia isso, de ter 1 de agressividade para ele ter 255 em 10. Sim, então ele já passava até a escala de 10 e ia pra 255. Então ele virava um maníaco. Exato. Assim, imagina Gandhi jogando bombas nucleares, era basicamente isso. Só que é claro, como eu falei, é uma coisa que é tão famoso que ele é bem exagerado. Não era tão simples assim. Não era na hora que ele Gandhi virava um maníaco que começava a atacar bomba nuclear pra todo lado. É meio romantizado, né? É meio romantizado o bug, mas... Assim, tem várias questões. Antes de você pegar a democracia, por exemplo, você já tinha que estar em guerra com Gandhi. Tem vários detalhes que a gente vai até deixar um vídeo aqui pra você poder saber um pouco mais, em que o cara explica bonitinho essas coisas. Um vídeo lá do canal The South Factory, né? Que é uma série que ele fez chamado Chasing Bugs, que aí ele explica bonitinho, porque eram detalhes que você tem que... Não era só, do nada, não era tão comum, né? Tinha vários requisitos pra você chegar nesse bug. Mas provavelmente o bug mais famoso da história, é o Gandhi maníaco de Civilization. E vocês já pensaram em um bug que faz o jogo ficar bom? É um bug que eles meio que incorporam como uma função do jogo mesmo, né? Isso na verdade foi uma coisa que realmente salvou o jogo, porque eu acho que sem esse bug o jogo não seria bom do jeito que é o Space Invaders. Isso, jogo antigo também, né? Jogo bem antigo aqui, pra você ver que bug não é de hoje, não é de agora, lá nos primeiros dos arcades já tinha bug, e o Space Invaders tem um bug que é bem famoso também. E assim, você acha que o jogo fica mais rápido com o tempo, porque o cara falou, não, realmente, pra ficar mais difícil eu vou acelerar eles? Não. Pois é. Isso é resultado da máquina em que ele estava. Hoje em dia, claro, isso é inserido de propósito, mas lá no começo isso foi um problema da máquina. Era um acidente, uma falta de capacidade de processamento da máquina mesmo, que acabou, digamos assim, quando todo mundo já jogou Space Invaders, né? Você tem uma navinha que você fica atirando nos aliens ali voando em cima, e cada vez que você atirava e matava um desses aliens, ele apagava aquilo da memória. Então, ele tinha que processar menos coisas na tela, renderizar, né? A gente tá falando de um arcade, de uma coisa super antiga. Então, ele tirava aquela renderização e com isso, ele ficava mais rápido. Eles conseguiam andar mais rápido na tela porque tinha menos coisa pra processar.
É o que é uma coisa que a gente tá muito acostumado hoje em dia com a questão de frames, né? Sim. Então, tipo, pra dar uma ideia mais fácil de entender, assim, de ver, era quando você começava o jogo, ele tava com 30 frames, porque com aquela quantidade de conteúdo é o que ele conseguia fazer. Só que Sim. quanto mais inimigos você matava, mais espaço de memória tinha e mais frames ela conseguia renderizar por segundo. Passava de 60 pra 70, 80, 90, cada inimigo que você ia matando ele aumentando um pouquinho, e com isso ficava mais rápido e com isso aumentava a dificuldade. E isso é tido como um dos primeiros jogos que foi colocado um sistema de aumento de progressão de dificuldade, né, com o tempo. Totalmente acidental por causa de um bug no hardware mesmo. Mas vamos falar um pouco deixar um pouco essas franquias antigas e falar de jogos assim mais recentes. Atuais. Apesar que o Duck Hunt aqui, peraí que eu vou puxar ele de uma vez, vamos falar dele de uma vez, antes da gente passar pros mais modernos. Duck Hunt também é um clássico, né? Muita gente deve ter jogado ele lá no Super Nintendo, no Nintendinho. É do Nintendinho, com a pistolinha apontada pra tela. O N-Zapper. E assim, aparentemente os desenvolvedores do jogo, eles nunca cogitaram a ideia de que alguém podia chegar na fase 100 do jogo. Uhum. O que acontece é que quando alguém chega, o jogo buga e o pato, ele atinge uma velocidade que ele vira o Flash. Basicamente. E assim, você vê ele aparecendo e tem hora que ele não consegue aparecer inteiro. Tipo, aparece metade do corpo dele na tela de tão rápido que ele tá movendo. Não dá tempo nem de renderizar ele, né? E assim, e o mais engraçado é que você vai achar vídeo na internet de gente que já venceu essa fase. Sendo que é praticamente impossível, mano. Sério. É um bicho teletransportando imagina, tipo, um bicho teletransportando que nem louco por vários pontos da sua tela e do nada sumindo. Eu acho que acertar isso aqui é quase, tipo, é só escolher um ponto da tela e ficar mirando e atirando até conseguir acertar, porque, né, não tem como. É humanamente impossível. Mas é engraçado, porque é literalmente a questão do desenvolvedor não imaginar que alguém chegaria, que alguém um dia chegaria no nível 100. Eles falaram, ninguém vai chegar, nunca vai acontecer isso. E aconteceu, chegaram. E aí acontece um bug por causa disso. Agora vamos realmente para os jogos mais recentes, mais desse século. E vamos começar com... Inclusive é bom fazer esse paralelo já agora, porque conforme os jogos estão ficando mais realistas, né, graficamente, eles estão tendo bugs cada vez mais bizarros, né? Eles estão ficando cada vez mais estranhos, porque a gente está chegando naquele nível de realismo muito grande e os bugs ficam mais engraçados por causa disso. Uma das franquias mais famosas disso é Assassin's Creed, né? Que na franquia do geral você vai ter uns bugs. Tem uns aqui que eu nem coloquei aqui, mas eu vou mencionar. Mas em especial o Unity foi o jogo que consolidou Assassin's Creed como a franquia dos bugs. Tanto que tem aquela galera que zoa a Ubisoft chamando ela de Bugsoft. Não, isso é clássico da internet, né? Chamar a Ubisoft de Bugsoft. Mas eles também fazem por merecer, vamos falar a verdade. A quantidade de bugs, não tem outra desenvolvedora que tenha tanto bug quanto a Ubisoft. Tem, e é a próxima. Você acha? É tanto quanto. Acho que é tanto quanto. Aqui tá exatamente depois. Sim. Mas assim, os Assassin's Creed, eles, especialmente antes da pausa, né, que foi 2017, que foi a pausa, acho que foi. Antes disso, eles tinham períodos de desenvolvimento bem curtos, né, era coisa anual. Eles meio que estão tendo uma pausa esse ano também, né? De certa forma, porque eles adiaram tudo pro ano que vem. Mas o Valhalla sai esse ano. O Valhalla, sim. Não, sim, vai ter coisa, mas eles adiaram, por exemplo, o Legion, que ia sair esse ano, não vai sair mais. Sim. Mas a franquia Assassin's Creed, ela sempre foi uma franquia que era anual, praticamente, né? A pausa foi em 2000 e... Peraí, agora eu tô tentando fazer o cálculo. Acho que foi 2016. Ano passado também não teve. Mas, assim, pelo período curto de desenvolvimento, de teste e tal, Assassin's Creed virou praticamente um sinônimo, né? De bugs e glitches. Quem não lembra dos bugs do Unity, né? O Unity acho que é o maior de todos. Aquela cara que sumia, por exemplo, o rosto do personagem desaparecia. Nossa, o que tinha de bug em Unity é incrível. Também tinha galera morta que contorcia, gente que andava no ar ou congelava no ar, né? Tem uns vídeos, um dos vídeos que a gente vai deixar aqui na descrição é um compilado. Tem um que eu não lembro nem o nome do protagonista do Unity, mas ele tá tipo pendurado no ar, na hora que ele tá escalando, ele segurou um objeto invisível. Tem um que ele congelou, assim, ele tava pulando de um telhado pra um canozinho pra passar pra um telhado mais alto. Ele congelou lá no ar. Nossa, cara, é sério. Eu acho que esse é um dos jogos mais bugados, assim, da última
década, é o Unity. Acho que eles consertaram depois nos patches seguintes, né? Chegaram a consertar alguns. A gente fala do Unity em si, mas tinha bugs bizarros nos anteriores. Black Flag tem um que o barco ele é engolido pelo mar e do nada começa a ressurgir. E do nada a galera começa a voar. É muito bizarro também. Sim. Então, assim, a franquia no geral tem vários bugs. E o motivo é mesmo o curto tempo pra desenvolver, né? É isso que acontece quando você rusha um jogo, quando você dá o famoso crunch, que olha o gancho aí. Temos episódios sobre. Vai lá ouvir o episódio sobre crunch. Igual eu falei, a próxima também é outra empresa que também ficou bem conhecida pelos seus bugs, né? É, a Bethesda. Sim. A Bethesda é tipo assim, Skyrim consolidou a empresa como isso, né? Estamos aqui esperando o Skyrim, próximo Skyrim, 2023, 2024, sei lá quando vai sair essa coisa. Não se sabe. Mas assim, o jogo já tava cheio de bug e glitch no lançamento. E eles fizeram a incrível façanha de atualizar o jogo pra corrigir alguns e apresentar outros bugs. Tipo, tem bug em que os cavalos ficam voando e tudo que eles batem, eles tipo reagem igual se fossem bolas de pinball. Sim. Tem personagem caindo pelo chão, tem dragão que voa de ré. Galinha gigante. Inclusive, esse do dragão voando de ré, eu tenho quase certeza que foi resultado. Ele surgiu numa atualização. Eu tenho quase certeza que foi isso. Tipo, eles estavam atualizando e na hora que a atualização chegou, causou esse bug. E é muito bizarro. Tem bug da galera rolando morro e voando pra longe. É muito bizarro. Skyrim é um dos jogos mais bugados. Outro jogo que... Esse aqui chegou até a virar notícia, e não foi porque o jogo tava lançando em si, mas que virou notícia no mundo dos jogos foi The Sims 4. Porque algo misterioso acontecia quando o Sim decidia ter um filho, né? Sim. Às vezes ele ia lá na... Como é que é o nome? Eu esqueci o nome daquilo, de colocar bebê. O berço? Eu esqueci o nome mesmo. É berço? Tipo, não é bem... seria o berço, mas ele... Seria meio um carrinho de bebê, na verdade. No jogo, eu acho que é mais um carrinho de bebê do que um berço em si. É tipo um carrinho de bebê, sim. Em que aí ele... quando o personagem vai pegar o bebê, sai lá de dentro, porque até esse momento de você tirar o bebê de lá, você não viu o bebê, né? E aí na hora que ele tira o bebê, sai um bebê monstro, ou demoníaco, como muita gente chama. Sim. Com o olho pra fora, o maxilar pra frente também, né? Bem estranho esse bug. Uns braços contorcidos, algo de filme de terror mesmo. O que acontecia é que o modelo do bebê, ele dava uma distorcida. Literalmente. E assim, não se sabe o motivo, não era sempre, às vezes o bebê saía normal mesmo. Mas às vezes ele saía, tipo, demoníaco. Meio sem explicação mesmo. E eu lembro que isso aqui virou, tipo assim, acho que The Sims 4, o lançamento dele foi mais falado por causa do bug do que por fato do jogo estar sendo lançado mesmo. Sim. E o pior é que, pelo que eu tô vendo, esse bebê não se consertava, né? Pelo que eu tô vendo. Ele meio que ficava assim, ele ficava deformado desse jeito. Porque, sério, tem um vídeo aqui que eu tô vendo agora que é muito bizarro. Tipo, uma bola de toda contorcendo, andando, rastejando pelo chão. É muito estranho. É bizarro, mano. E eles tiveram que atualizar o jogo pra consertar, porque realmente era uma coisa bizarra de se ver. Sim. O nosso próximo, se você assistiu O Exorcista, você talvez esteja um pouco familiarizado com, né? A famosa cabeça virando, né? Em Fallout New Vegas, depois de alguns eventos do começo do jogo, que eu não vou dar spoiler também, não é nada demais se eu desse, mas também eu prefiro não dar. E aí você vai, depois que acontece alguma coisa, você acorda e aí você vai conversar com o NPC. Em alguns casos, esse NPC pode começar a rodar a cabeça, só que ele não roda tipo Exorcista, que é ao redor. Ele rola pra dentro do corpo. Ele roda num eixo invertido, né? Tipo, em vez de girar no eixo horizontal, ele gira num eixo vertical? Tá certo isso que eu falei? Não sei. Ele gira no... Tipo assim, como se colocasse um pino no pescoço e girasse a partir dele. Pra dentro, né? Tipo, a cabeça entrava pra dentro do peito e aí subia. É muito estranho. É muito bizarro. Só vendo eu acho que dá pra você entender. Tipo, é literalmente uma cena de um filme de terror num jogo. Faz sentido, né? New Vegas é meio, né, pós-apocalíptico, então tá explicado por quê. Não, mas tem uma grande diferença entre pós-apocalíptico... os efeitos da radiação. Os efeitos da radiação. Então aparentemente caramba, o cofre não tava bem selado, né? Porque pegou o cara pesado.
Aqui a gente vai voltar um pouquinho num tempo um pouco também, mas não é mas tanto assim. não tanto igual os primeiros, né? Que já é dos anos, o quê? 90? Fim dos anos 90? O quê? Aqueles antigos, a maioria é 80. Era anos 80, né? É. Duck Hunt é 80 e poucos. Space Invaders, tal Deus. Mas Essa ali é início dos anos 80 mesmo. o Super Mario 64, que é um clássico, né? Ele tem um glitch que é tão bom que a galera da comunidade speedrun usa. Uhum. Que é um glitch envolvendo o long jump. Sim. Que é se você realiza o long jump de costas de uma maneira exata, tipo assim, tem um exato, geralmente contra a parede e várias coisas, assim, você consegue fazer com que o Mario atravesse a parede, ou então ele percorra distâncias em umas velocidades absurdas que até Superman ficaria impressionado. Sim. Na verdade, eu lembrei que não é só Super Mario, né? Acho que, eu não sei porquê, mas a Nintendo sempre esquece de fazer isso em vários jogos, porque o próprio primeiro, o Super Mario Bros. Lá, o primeiro, também tinha um negócio assim, se dá, conseguia atravessar a parede se você pulasse de costas em alguns lugares. Então dá pra ver que não é novidade. Chegou no universo 3D, né, da franquia, eles continuam acontecendo o mesmo tipo de bug. Lá no 2D já acontecia. A Nintendo parece que não imagina que os jogadores saibam pular de costas. É isso, pra eles, se você pula de frente tem colisão, se você pular de costas a colisão não existe mais. Na verdade não é bem isso, a colisão não é que ela para. Mas é porque, assim, pra entender como esse glitch funciona, é glitch mesmo, funciona, a gente tem que entender que um personagem ele não anda, ele teleporta. Então, se você tá movendo tão rápido, você vai mover alguma distância maior num espaço de atualização dos frames. Então, às vezes, a gente tem uma barreira do tamanho X, só que o personagem tá movendo mais que X por segundo. Então, ele vai atravessar essa barreira. Ah, sim, Então E o que isso fez, além, como eu já tô dando um spoiler nessa explicação, é que a galera conseguiu passar a barreira que o jogo impunha. Por exemplo, a escada pra você enfrentar o Bowser no final do jogo, você precisa ter acho que 70 estrelas. Só que você fazendo esse backward long jump, você conseguia passar essa barreira e enfrentar o Bowser bem cedo. Por isso que, tipo assim, isso virou um dos coisas mais usadas em speedrun de Super Mario 64. Eu acabei de perceber que isso aqui já é bem parecido com o que tava lá pra baixo, que eu vou puxar então mais pra cima, que é o Uncharted 4. Já vou colocar ele aqui, porque tem também algo parecido que, assim, seguindo nessa linha de exploit, né? A gente usa esse termo até pra quando isso acontece, né? Exploit. Você tá dando um exploit no jogo, você tá literalmente explorando uma falha dele pra vantagem própria. Pra, por exemplo, completar um speedrun e tal. O Uncharted 4 teve um problema bem sério também com isso. Quando ele lançou, pelo menos até hoje tem a versão 1.0 do jogo. Se você não atualiza, esse glitch ainda ocorre. E é um glitch bem sério, porque basicamente ele permite que você platine o jogo no modo demolidor em 15 minutos. Então, assim, é um bug bem problemático, né? Que eles deveriam ter... Que assim, lançou, acabou. Se você tem a versão 1.0 do jogo, você vai conseguir platinar ele em 15 minutos. E assim, tem vários vídeos no YouTube ensinando como faz, mas é assim, questão de você salvar em um outro slot, aí você cria um novo slot em cima, e aí você seleciona o demolidor, aí você tem uma série de passos assim, que você tem que ir fazendo, sabe? Em 15 minutos você consegue pular do primeiro capítulo pro epílogo do jogo, que é tipo... Enfim, eu quase falei uma coisa que já dá spoiler aqui do nada. A gente tem episódio já sobre spoilers e a gente não falou desse, porque não é spoiler tão famoso também, mas enfim. E assim, você conseguia pular pro epílogo. Então, mais um exemplo de um bug que literalmente quebra o jogo mesmo, né? Porque imagina, quanta gente na PSN talvez que tem a versão 1.0 e não atualizou, consegue platinar o jogo sem terminar ele de verdade no modo demolidor, no modo mais difícil. Só quebra o jogo e pronto, consegue tudo ali. Mas saindo um pouco de quebrar o jogo de uma forma, vamos falar assim, acho que uma das coisas mais incômodas da vida é quando aparece alguém do nada, né, perto da gente. Você tá andando, você olha pro lado, tá aquele seu amigo, tipo... te olhando e parado do nada. Nem me fale, eu tinha uma super impressão que eu andava na rua que tava todo mundo olhando pra mim. É incrível. E esse sentimento é real em Sherlock Holmes Nemesis, que é um jogo Bota de real nisso, 2009, eu acho, ou 7. 2007 ou 2009, é um dos dois anos. Em que... Acho que é 2007, porque esse vídeo que tá ali é de 2008, então deve ser 2007. Os desenvolvedores, eles acharam que não tinha por que eles darem uma animação pro Watson andar.
Então o que eles fazem? Quando você tá olhando pro Watson, ele tá dentro do campo de visão, e quando eu especifico campo de visão, vocês vão ver alguns vídeos que a galera fica, tipo, tentando passar na frente de pilastra pra ver se ele desaparece, mas não, campo de visão ele é um cone, então Sim, ignora. imagina um cone mesmo assim na sua frente, que é o seu campo de visão. Porque quando ele estivesse lá dentro desse campo de visão, ele ficava lá, parado. Ele ficava no mesmo lugar, né, paradinho. Só que se você só virasse e voltasse, ele tinha se teletransportado para do seu lado. Mais perto de você, Se você já assistiu Doctor Who, é uma coisa tipo os Weeping Angels, tá? Que é as criaturas que só andam quando você pisca ou quando você não tá olhando. É literalmente isso. E assim, na época, isso causou a galera que tava jogando a tomar um susto, porque do nada você tá andando, você vira a câmera, aparece o Watson na sua frente, tipo, oi? Do seu lado, assim, o Watson te olhando. E ele ainda spawna virado pra você, parece, porque eu tô vendo aqui. Ele sempre spawna olhando pra você. Ele tá sempre olhando pra você. Tanto que esse glitch que eles fizeram virou conhecido como Creepy Watson. É o Creepy Watson. Bota creepy nisso. Quem imaginaria que um doutor ia ser tão creepy assim? E eu acho que isso ainda acontece nos outros jogos desenvolvidos pela mesma empresa. Então não é algo exclusivamente desse. Eles eram preguiçosos então em outros jogos também. Não fazem uma animação, cara. É só fazer uma animação dele andando. Mas não, vamos criar um truque aqui. Quando ele não tá dentro do campo de visão, ele se teletransporta pro jogador. O próximo eu vou deixar você chamar, porque eu acho que pra você ele é um pouquinho mais especial do que pra mim, né? O Heavy Rain, sim. Inclusive é o título desse episódio, né? O famoso do Shawn. Inclusive tem uma outra parte que ele grita outra coisa, não tem? Jason! É o Jason. Exatamente. Só que esse é da história, né? O do Jason é da história. Sim. Inclusive eu tava vendo, acho que foi ontem, eu tava vendo um top 10 de momentos que arruinaram jogos e esse do Jason está na lista justamente porque é chato. Mas é chato num nível. O do Jason ou do Shawn? O do Jason. O do Shawn é engraçado porque não é programado. O do Jason é programado e é chato. Sim. Não, mas esse do Shawn, que é o que entra aqui na nossa lista, esse é onde você imagina, você tá sendo uma cutscene toda dramática, toda triste, toda pesada, onde aconteceu algo, né, que nós vamos falar aqui pra não dar spoiler, né, mas... E aí o protagonista fica gritando. Ele tá tentando encontrar o Shawn e ele começa a gritar. I know who the killer is, Ethan. Congratulations, Ethan. You're the father that I have been looking for all these years. A man capable of giving. E ele fica gritando, e cada vez que o jogador aperta o X, porque assim, o Heavy Rain é baseado bastante em Quick Time Events, né? Então ele tem às vezes aparece um botãozinho flutuando em volta da cabeça do personagem, que são as opções que ele tem pra falar e tal. É assim com todos os jogos da... Como é que é o nome? Quantic Dream? Da Quantic Dream. Isso. Quantic Dream. Eles fazem sempre assim esse sistema e você escolhe o que você quer falar e você faz as ações ali. E aí aparece um X na tela com Shawn e aí você pode ficar gritando Shawn incessantemente por tipo minutos seguidos. Assim, o vídeo é muito engraçado porque acontece coisas dramáticas que a gente percebe que os desenvolvedores queriam deixar a cena tensa e tal. E ele fica gritando Shawn. E assim, ele não é porque ele não achou o menino. Ele acha o menino, tá acontecendo as coisas dramáticas e ele tá lá ainda. Shawn! Tipo, com o menino no colo. Esqueceram de desligar, eu acho. Tinha que ter um momento, não um gatilho. Não é 100%, né? Não é 100% das vezes que acontece, mas quando acontece... Acho que teve patch que corrigiu, inclusive, mas o lançamento foi um dos bugs, uns glitches mais famosos, mais engraçados que tem até hoje, do Shawn. Acho que foi só questão de esquecerem de colocar um gatilho onde ele deveria parar de aparecer a opção pro jogador ficar apertando, né? E assim, a gente vai deixar o link pra isso aí nos comentários. Mas aí lembra, tem spoiler. Então, se você não quiser... Se você não jogou... No meu caso, eu sei o que acontece no jogo, mas eu nunca joguei Heavy Rain, porque eu já falei, eu não gosto dos controles dele. É engraçado que esse bug tem a ver com o controle. A gente chegou a mencionar ele no episódio de spoiler, justamente porque é um dos spoilers mais falados até. É um dos spoilers maiores e um dos bugs maiores. O Heavy Rain consegue entrar nas duas categorias aqui. E não é favoritismo nosso, né? Não, porque eu também... É o que eu menos gosto da Quantic Dream, é Heavy Rain. Eu nem consegui terminar ele. Mas saindo de cenas dramáticas e vamos falar um pouco daquilo que nós dois adoramos, que é esporte.
Ah, nossa, a gente adora esporte. Nossa, eu sou um atleta mesmo, nossa. Somos naturais, atletas. E adoramos também jogar nossos joguinhos de esporte. Ah, isso eu até gosto. Tem alguns que eu até curto, tipo WWE 2K, com exceção do 20, que é horrível, né? Todo cheio de problema. Inclusive tá aí, né? Vamos falar dele também, porque bug é o que não falta nesse jogo. O 2K, o WWE 2K20 é uma desgraça completa, mas assim, não é nem questão de ser engraçado os glitches dele, é glitch que quebra o jogo mesmo. Mas assim, a maioria dos jogos de esporte tem algum glitch ou bug, alguma coisa que é bizarro, né? E alguns são engraçados. Eu acho que os do FIFA, por exemplo, são muito engraçados. Todo mundo já FIFA viu. Tinha um glitch que quando um jogador ia comemorar o gol, ele dava um encontrão com o goleiro do time adversário, que ele tinha acabado de fazer o gol, e os dois começavam a se beijar, praticamente. Sim, esse é bem famoso. Tipo, eu acho que na questão do FIFA é quase meio que é questão da engine, de física do jogo mesmo, né? Que dá umas bugadas. Eu vou até puxar um que não é bem um esporte, mas é um esporte. Não é, quando eu falo que não é um esporte, é tipo assim, que não é uma coisa comumente, mas existe esporte sobre, que é o Skate 3. O Skate 3 também tem altos bugs por causa da física. Nossa, porque tem. Quem nunca viu o PewDiePie? Nossa, o PewDiePie fazia muitos vídeos mostrando uns bugs, assim, acontecia o tempo todo bug em Skater 3. E assim, o jogo é mais divertido por causa dos skates do que... Dos skates. Por causa dos skates. Dos glitches. Parecia a música do Charlie Brown Jr. agora, que troca tudo por skate. Foi justamente por causa dessa porcaria que eu falei skate agora. Eles dizem que é impossível encontrar o skate sem perder o skate. Mas para quem tem pensamento skate, o impossível é só questão de ter skate. Disso skate sabem. Porque realmente eu uso bastante essa música. Mas realmente, eles... Igual você falou também, o 2K20 também ele é um jogo de bugs, ele não é um jogo de luta, né? Sim. Basicamente, o último pelo menos é. Tem também, é claro, o UFC é outro exemplo de outro que causa vários bugs. Eu acho que FIFA, especialmente, ele tem muito bug porque você imagina assim, você tem que processar no jogo 22 modelos de personagens correndo pra lá e pra cá em cima de um atrás de uma bola. E aí você dá muita liberdade pra acontecer erro, sabe? Pra gente se confundir. E aí liga o Ragdoll quando não tem que ligar. E causa uns bagulho estranho. Sim. E acho que é por isso que acontece tanto no FIFA. Mas todos esses jogos aí, o PES também, né? Pra não dizer que só acontece no FIFA, senão vou dizer, é só o FIFA que tem bug, então... Não, o PES também tem bug, o NBA 2K, o UFC, tem muitos jogos de esporte que causam isso. Se eu virar até o Madden deve ter muito também, né? Que é um esporte de contato ainda, né? Madden tem mais gente pra processar do que FIFA. Sim. Agora vamos passar um pouco pra sua área, né? Opa, chegamos aqui na pauta que é a área do Marlon, basicamente, né? Que assim, por mais que pareça que foi ele que montou, não, fui eu que coloquei a maioria. E mesmo se ele colocou, eu ia mencionar, então... Sim. Não, aqui eu estou agora, eu sou um pinto no lixo agora aqui. Red Dead Redemption e GTA, né? Vamos começar falando de Red Dead Redemption, então. Um dos bugs mais famosos lá da era de 2010, do primeiro, né? Red Dead Redemption. Onde os cavalos, os cavalos de Red Dead Redemption, eles faziam muita coisa estranha pra começar, né? Cavalo spawnava voando. E é engraçado como no 2 isso não acontece. No 2 não é assim. Acho que a Rockstar deu uma melhorada na engine, na Raid. É engraçado também como a evolução de uma engine vai fazendo esse tipo de coisa acontecer menos, né? Que também teste, né? Tempo de desenvolvimento e teste. Sim. Porque assim, o GTA V também quase não tem bug. Enquanto que o 4 tem alguns aí. Acontecem alguns bugs nele. Mas assim, começando então pelo Red Dead Redemption, né? Vamos começar por ele. Algumas das coisas estranhas são os cavalos que simplesmente começam a voar. Spawnam, tipo, fora da altura do chão. Spawnam, tipo, voando mesmo. Ou então dá algum tipo de erro na física, onde o cavalo meio que dá um clipping, né? Clipping é quando um objeto 3D passa por dentro do outro, né? Sim. E aí isso causa um monte de problema na física também. E aí a carroça e o cavalo bugam e saem voando pelos ares, também era muito comum. E o famoso lowrider, né? Tipo, as carroças que viravam lowriders praticamente, que eles ficavam pulando. Imagina, tipo... Muita gente chama esse erro de Pimp My Ride. Pimp My Ride, da MTV, tipo... que
Aqueles carros de cafetão mesmo, né? Por isso que chama Pimp My Ride. Aqueles carros que tem... Como é que chama? Fugiu o nome. Sistema hidráulico. Um sistema... amortecedor, né? Que faz eles realmente pularem. E aí as carroças ficam pulando que nem doido. Sim, imagina em 1911, uma carroça com um amortecedor lowrider. É tipo isso, esse bug. Pra completar, só faltava tocar. They see me rolling. They see me rolling. They hating. Tá, seria perfeito. Outro bem famoso do Red Dead Redemption é dos NPCs que spawnavam com skin de... Aliás, os pássaros que spawnavam com skin de pessoas. E aí você imagina o que acontecia. Ele tá com a função de pássaro com uma skin de ser humano. E aí fica uma pessoa voando. E assim, os vídeos são muito engraçados. Não sei se você tá com o vídeo aberto aí, mas é... Eu não tá abrindo agora, mas eu sei como é que é muito bizarro. E assim, é engraçado como a engine é tão boa, inclusive da Rockstar, que ele sabe o que é o braço, ele sabe o que é. E assim, aí a pessoa fica voando, batendo as asinhas mesmo, assim, batendo os bracinhos, sabe? É muito engraçado mesmo. As pernas meio bugadas. É uma cena quase de terror antes do DLC ainda, né? Que não teve DLC. Daí teve o DLC, One Dead Nightmare. E como você falou também, a gente não vai falar só de Red Dead, né? A gente vai falar de GTA. Sim. Tem o GTA 4, por exemplo, que um dos glitches mais famosos, e esse eu posso dizer que eu passei um bom tempo fazendo ele, porque era uma das coisas mais legais de se fazer no jogo, era você sair voando com o seu carro encostando em um balanço, que inclusive é chamado de swing glitch. Basicamente você encostava num balanço que tem lá numa área do jogo, e eu não sei porquê, não sei qual é a lógica exatamente, mas esse balanço é amaldiçoado, não sei. Você encosta nele com um veículo e ele faz o seu veículo sair voando, basicamente. Então é um erro de engine mesmo. E no 4 a gente sabe muito bem, tinha aquelas coisas de você poder ser tacado pra fora do carro. Então às vezes rolava disso, o carro saía voando e você era tacado pra fora do carro. Exato. E assim, a deformação de veículos no GTA 4 era, eu acho, melhor do que a do GTA 5. Tinha mais deformação, enfim. Enquanto que no 5 eles colocaram outros efeitos nos veículos. Eu acho até comparável os dois, mas tem quem discuta isso. E isso também fazia algumas deformações muito loucas nos carros. Mas assim, não é só de glitch, assim, que a gente pode falar que não é tão danoso vive GTA, né? Tem uns que realmente causam problemas, e a partir desse aqui a gente começa a fazer uma transição para tipos de bugs e glitches que realmente acabam com o seu jogo, né, teoricamente. São os famosos game breaking, assim, vocês não estão vendo porque não tem câmera, mas eu tô fazendo aspas na mão, em game, porque não vai ser só de jogos. Não são só bugs que quebraram jogos. São os que estão aqui quebraram muito mais que jogos. Não é só game, né? É outras coisas junto. Mas começando então fazendo já essa transição aqui nessa gray area, como a gente costuma chamar por aqui, a gente vai pro GTA San Andreas, que tinha um bug... Oi? Famoso, esse é famoso. Inclusive eu já vi acontecendo no meu jogo isso aqui. Porque, teoricamente, é um tipo de bug que perdia que você continuasse o jogo, é isso. Tipo assim, ele literalmente, acabou o jogo pra você se você fizer isso aqui. Você não vai conseguir ter progressão dele até o fim. Então é um negócio grave. O vídeo que eu vi, eu não coloquei ele aqui, mas os que eu tava vendo, ele chega até a explicar o que acontece. Porque vamos explicar o que é o glitch, depois a gente explica o que acontece. No jogo tem uma missão, que é a Mad Dog, que é do rapper, Mad Dog. Sim. Em que ele tá ameaçando pular do telhado de um prédio. E você tem que mover um caminhão pra debaixo dele e salvar ele. É um caminhão cheio de palha, se eu não me engano, né? Não, é caixas. É caixas, né? Isso. Faz muito tempo que eu jogo San Andreas. E... Só que se você tiver feito uma coisa antes desse momento, ao invés de você ter algum tempo entre a cutscene e ele pular, assim que termina a cutscene, ele pula lá de cima. E se mata. Significa que ele morre. A missão fracassa. E você não consegue continuar o jogo. E essa coisa é um cheat, né? É um cheat em específico, né? Se você tiver usado
o cheat dos pedestres, em que os pedestres se atacam, Uhum. ele vai se matar. Toda a missão, toda vez. É. E o que acontece? A Rockstar, na verdade, você tem que usar o cheat e salvar o jogo com o cheat alterado. Se você, tipo, não fizer salvar e voltar no save anterior, antes do cheat, tá tranquilo. Mas é porque quando você usa esse cheat, ele muda o código do jogo. Uhum. E na hora que você, mesmo que você desative o cheat, ele não volta pro código antigo. Sim. Ele Você mantém... basicamente condenou o seu jogo a não conseguir terminar ele mais. Sim. O que esse cheat faz, esse cheat de se atacar, ele basicamente faz todos os NPCs ganharem armas e correrem loucamente por aí. Correrem pelo mapa de forma maluca. É basicamente você transformar o mapa numa zona de guerra, num caos completo. E é um cheat bem legal de fazer no GTA San Andreas, inclusive. O que é uma pena, porque muita gente deve ter feito e acabou caindo nessa e não conseguir progredir. E aí, logo que a cutscene começa, o jogo, por algum motivo, identifica o Mad Dog como sendo um desses NPCs que precisam... Ele tem no código dele uma identificação como um NPC masculino normal e então ele se mata. Literalmente. Ele sai correndo e quando ele corre, na frente dele tem um telhado. E aí ele se mata e você não consegue completar a missão e você fica preso, né? No fim das contas, você não consegue terminar o GTA San Andreas, então, basicamente. Aí, se você tá no PlayStation 2, é um grande problema, mas se você tá no PC, teve patches e tal, a versão da Steam já corrigiu isso no patch atual, mas quando você faz aquele downgrade pra versão 1.0, ainda tem esse perigo. E aí, é claro, tem como você dar voltas nisso, tipo, colocar o seu save game lá na pasta, então, né, no PC é fácil de corrigir, mas imagina na era do PlayStation 2, onde nem todos os PlayStations 2 eram conectados à internet, não tinha essa cultura de se fazer patches pra um jogo, você ferrou o seu jogo, então, né. Mas se o Sanders ele não te permitia continuar, o que o GTA 3 fez é ele te pedir de você continuar caso você quisesse jogar de novo o jogo. Uhum. Por causa de um glitch, se você resolvesse jogar um novo GTA, novo save de GTA 3, depois de ter zerado ele, você não ia conseguir. Então é um bug que, tipo assim, ele te permite completar o jogo uma vez. Você não vai conseguir completar mais ele. Se você quiser jogar de novo, você não vai conseguir, porque ferrou. O que acontece? Quando você conclui a missão final do jogo, o código do jogo manda excluir um grupo de NPCs, que a gente não vai mencionar aqui. Caso você queira jogar GTA 3, a gente não vai dar spoiler. Tem um grupo de NPCs que são seus inimigos, e aí, depois do fim do jogo, esse grupo precisa deixar de existir na cidade, como pedestres andando na cidade, né? Então o jogo manda excluir todo aquele grupo. Só que essa alteração feita no primeiro save continua para todos os outros. E aí quando você chega no meio da campanha, tem uma missão que você tem que fazer que pede para você matar alguns membros desse grupo. E aí esse grupo não aparece. Você pode rodar a cidade inteira que você não vai achar um membro para você poder matar. Sim, então você fica preso. Não na primeira vez que você joga, mas na segunda vez que você for jogar GTA 3, não vai aparecer esse grupo que você precisa matar para continuar uma determinada missão lá, que a gente não vai dizer qual é, mas que é, o objetivo da missão é matar as pessoas daquele grupo, daquela gangue, então você fica preso no jogo, e é isso. E aí eu não sei se tem solução para isso, assim... Não, e pelo que eu tava vendo, isso, se você jogar, por exemplo, a versão de Android do... Ainda acontece, né? 3 ainda acontece. Eu sei que eu fiz um vídeo sobre isso há algum tempo atrás no meu canal, faz um tempo já, uns 2 anos. Eu acho que deve ter sido um vídeo falando sobre bugs mesmo de GTA e eu mencionei esse. Esse é um dos bem famosos. Não cheguei a ver no meu jogo porque eu zerei o GTA 3 uma vez e foi no PlayStation 2, mas eu nunca joguei de novo, então é possível que aconteceria comigo se eu fosse jogar de novo. E como a gente falou, nem todos são game breaking, né? Tem alguns casos que o bug não tá no jogo em si, mas no save. No memory card? No save que você coloca no memory card em si, nos dados. O Soul Calibur 3, ele tinha vários problemas no memory card do PS2, que caso você tivesse um save de Soul Calibur 3 lá, e você fizesse qualquer tipo de alteração no memory card, havia uma grande probabilidade que o seu save do Soul Calibur 3 se corrompesse. E você acha que essa é a pior parte? Não. Ainda tinha uma chance um pouco menor, mas ainda tinha, dele apagar o seu memory card inteiro.
Caramba, imagina isso. Não é um game breaking, não é de um jogo só, né? Ele vai quebrar todos os seus jogos que você tinha no memory card. No famoso memory card de 8 megas, né? Caramba, como que os jogos antigos cabiam em 8 megas, sério? Hoje em dia um save de jogo tem o quê? Depende do jogo, mas eu acho que Zelda tem 60 e poucos megabytes. Sim, tipo, só ele... Eu acho que de GTA deve ser... Eu acho que é tipo uns 100 mega. Ele salva muita coisa de memória. Enfim. Não. Só uma... Nem tá Estou aqui devagando aqui sobre como evoluímos tecnologicamente. Mas eu vou aproveitar o que você falou, porque eu lembrei de um que eu nem coloquei na lista, eu nem mencionei quando a gente falou do Skyrim, mas na versão de PS3 do Skyrim, quanto maior fosse o seu save, mais devagar o jogo rodava. Ah, é? Quanto maior for o save. Se você passasse geralmente de 50 horas de jogo, ninguém sabe por quê, mas era tanta coisa que o jogo tinha que processar, que ele chegava a rodar às vezes até 2 frames por segundo. Caramba. É questão de você realmente não conseguir jogar mais do que 50 horas. É um limite no jogo. Não jogue mais do que 50 horas. Mas falando desde do Soul Calibur, era quase uma roleta, né? Você arrisca jogar o Soul Calibur, não fazer nada, porque você pode perder seu save do jogo ou até seu memory card inteiro. Com todos os seus saves. Nesse caso, você tinha uma chance, né? Você tinha um risco, mas não era garantido. Lá na década passada, né, quando a gente ainda tinha revista e não tinha esse acesso à internet, uma coisa que a galera costumava fazer, incluindo a Sony, era mandar junto com a revista uns DVDs com as demos dos jogos, né? Era uma coisa que faziam até comumente na época. Sim, tanto que aí tem várias, inclusive a que a gente vai comentar aqui, que é a PlayStation Underground 2004 Holiday Demo Disc, que foi um CD de demos que foi distribuído no período de Natal de 2004. Sim. E tinham várias demos nesse, mas tem uma dessa aí que era bem especial. Bem especial. A do Beautiful Joy 2. E o que essa demo fazia? Enquanto lá do Soul Calibur tinha chance de corromper e apagar sua memória, essa garantidamente apagava todos os dados do memory card. E não era só que ele estivesse fazendo save. Todos os memory cards conectados no PS2. Ou seja, os dois que tivessem lá, podia o save estar em um só, ele ia corromper e apagar todos os seus saves nos dois. Não, imagina isso, cara. Você pega uma demo, vou todo feliz pra casa com a minha revista aqui do PlayStation Underground. Vou colocar a demo aqui e ele vai acabar com todos os meus jogos. Que presentão, hein, Sony? Valeu. O mais engraçado é que a demo, o que a Sony fez foi tipo assim: desculpa, gente, não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer. Tipo assim, nós excluímos todos os seus jogos, todos os saves dos seus jogos. Tipo, foi mal, gente. Não tem o que fazer, foi erro nosso. Agora vamos lá, vamos dar mais um. Vamos fazer como a Ciara fala na música dela. Eu ia falar Beyoncé, não sei porquê. Mas vamos dar um level up agora. Level up. E vamos falar de Tony Hawk Underground 2. Isso. Você já imaginou um dia você tá lá jogando de boa seu Tony Hawk Underground 2 e aí você recebe uma mensagem do seu amigo e o seu videogame trava? É o que acontecia com Tony Hawk Underground 2, mas assim, não era específico pra tudo. A galera descobriu que se você conectasse um teclado no PS3 ou no Xbox 360, você podia burlar o limite de caracteres na mensagem. E se você mandasse com mais caracteres, e eu acho que com parênteses ou barra, não sei, nessa mensagem, quem recebe, tipo assim, você que escreveu não sofreria nada, mas quem recebesse a sua mensagem teria o console travado, tipo, o console travava. E a pessoa não precisava abrir a mensagem, era só o videogame receber a mensagem. Mas isso acontecia no Tony Hawk's Underground 2 só? Caramba. Então, tipo, era isso, a galera não tinha que abrir a mensagem pra dar o bug. Era uma mensagem dentro do jogo, não no console. Dentro do jogo. Tá, entendi. Eu tava imaginando aquela opção de mandar mensagem na PSN. Não, era só você receber a mensagem dentro do jogo que acabou. Seu console travava. Mas tinha como destravar, voltava depois que reiniciar? Não, você tinha que reiniciar o videogame, mas assim, se você que bom. estivesse jogando há 2 horas sem salvar, você perdeu aquele progresso inteiro. Naquela época não era muito comum autosave também, né? É uma coisa mais recente essa ideia de autosave. E foi uma coisa tão séria, mas tão séria, que a galera parou de jogar online, por medo disso acontecer. Aquele amiguinho engraçadinho e ferrar o seu videogame. Pois é. Mas vamos dar mais um level up, que você acha que console travar é o ponto máximo que a gente vai conseguir chegar aqui? Não.
próximo é, sei lá, explodir a sua casa. Um bug que explode no seu console. Agora a gente vai falar de um MMO, bem famoso até, que é o EVE Online, né? Uhum. E como qualquer MMO, sempre chega atualização, sempre chega expansão, e foi o que aconteceu com eles. O EVE Online recebeu a expansão que era Trinity, que ela não só traria conteúdo novo, mas ela também melhoraria gráfico, fazia várias alterações. Mas ela trouxe um presentinho junto, um bug. Que o que ele apagava era apagar um arquivo do seu computador. Um arquivo bem essencial. Nada mais, nada menos que o arquivo boot.ini. Ou seja, quem atualizou o jogo não conseguia iniciar o computador porque não tinha mais o boot. Sim, apagava o boot da sua máquina. Então, tipo, você acabou com o computador da pessoa. Eu não sei se eles foram responsabilizados por alguma coisa disso, não, porque, tipo... Eles tiveram que fazer um monte de coisa pra consertar isso, porque... eu imagino... Explicar pra galera como é que consertava o bug e várias outras coisas, e foi uma loucura na época. Caramba, você baixa um patch aqui, todo feliz, vai trazer gráficos mais bonitos pro meu joguinho aqui, e ele apaga o boot do seu computador. Ele basicamente apaga a sua pasta System32. Tipo, acabou o Windows. E não era nem a pasta no geral, apagava um item. Apagava um item dentro da pasta, o mais essencial. E por fim, pra gente terminar essa lista, assim, vamos falar de um queridinho de muita gente, né? Do World of Warcraft. Sim. Que ele tem um bug tão grande, mas tão grande, que ele chegou a ter nome oficial. É conhecido como o Incidente do Sangue Corrompido. Sim, ou Corrupted Blood Plague, né? É só Incidente mesmo. Eu acho que eles chegaram a usar o Plague no nome, mas... porque literalmente é uma praga. Sim. O que acontecia? Nessa raid que veio pra esse evento especial, o boss final, ele atacava os jogadores com uma magia chamada Corrupted Blood, sangue corrompido. E o que essa magia fazia? Fazer com que os jogadores tivessem a vida drenada por alguns segundos. Porém, isso funcionava exatamente como uma praga. Então, tudo que entrasse em contato com a pessoa que estivesse sofrendo a magia era contaminada. Isso incluía NPCs e pets. Não um pet como a gente tem hoje em dia no WoW. Nesse pet aqui é mais no sentido de classes que adestram animais. Sim. O animal que você adestrava e enfocava, ele sofria. Só que o que acontece? Se você pode você summonava o bicho, infectava. Se você chamasse ele de volta, estando ele infectado, o que o WoW faz? Ele pausa todos os danos que o pet tá sofrendo. Só que o que ele fazia com essa magia, ele não só pausava pra próxima vez que o bicho aparecer, ele continuar tomando dano, mas ele fazia com que isso ficasse indefinidamente no bicho. Pra sempre. E com isso, que quando ele era invocado de novo, ele corrompia o chefe, o dono dele, né? E saía corrompendo todo mundo. O resultado é que essa magia começou a se espalhar que nem um doido em cidades. Ela chegou a espalhar por vários servers. A Blizzard teve que fazer uma coisa que a gente tá vivendo agora. Ela teve que começar a fazer quarentena de cidade dentro do jogo. Imagina ter que fazer um distanciamento social dentro de um MMORPG por causa... E o pior é que tinha tipo assim, a galera que tava corrompida dava pra você ver e dava pra você ouvir. Então era muito comum você ver a galera recebendo mensagem no chat assim: sai de perto que eu tô infectado, que não sei o quê. Pelo menos eles conseguiam ver, né? Eles têm essa vantagem em relação ao mundo real. Eles conseguiam ver quem estava infectado. A gente não tem esse privilégio no mundo real. Mas caramba, é bizarro essa história. Tipo, imaginar que, né, é um bug que afetou um jogo inteiro e se manteve por muito tempo isso, né? Ficou por 2 semanas, eu acho. Mas aí, quando a quarentena em si não funcionou direito, a Blizzard ela teve que dar um hard reset nos servers dela, todos. Nossa. Então, tipo... Teve que desligar o jogo, é isso? Tipo, vamos ter que desligar aqui. Voltar pra um estado anterior. Eles deviam ter backup, né, de dados, jogadores e tal. Mas eles tiveram que voltar, tipo, com 2 semanas de progresso de todo mundo perdido por causa disso. Por causa de é quase como um vírus, né? Dá pra dizer que não é exatamente um vírus, mas é
como se fosse. Foi praticamente isso. Tanto que isso atraiu a atenção de vários epidemiologistas. Inclusive, vários dos resultados que os epidemiologistas viram nesse evento, eles estão tentando usar atualmente na nossa situação atual. Pra tentar entender como se espalham, né? Então. A gente vai deixar nos comentários a matéria do Washington Post, que é incrível. Ela é de abril desse ano, e ele fala como a experiência lá no WoW tá sendo usada hoje em dia. É muito legal o vídeo. Meio que pra estudar, né, a forma como o vírus se prolifera, enfim. Que de certa forma foi um vírus, apesar de ser um bug. Bug quer dizer inseto, né, mas ainda assim. Vamos terminar com algumas perguntas, né? Acho que a gente pode terminar o debate com algumas coisas assim, mais descontraídas e outras mais sérias. Primeiro, tem como ter um jogo perfeito, ou praticamente perfeito? Então, eu acredito que vai ser muito difícil a gente chegar nisso, porque é difícil de testar todas as variáveis, né? Um jogo é um software interativo, é isso que é um jogo. Ele, no fim das contas, é um pedaço de software com muitas dezenas de milhares de linhas de código sendo executadas e que são renderizadas na sua tela, em forma de visuais e de forma interativa também. Então é muito difícil testar todas as variáveis, sabe? Eu acho que, sei lá, um dia, não sei, olhando pro futuro, talvez a gente chegue numa forma de identificar todos os bugs antes dele lançar, mas é bem difícil, né? É praticamente impossível, porque o que a gente faz? A gente faz, por mais que você faça milhões de testes de qualidade, sempre vai passar alguma coisa ou outra que você não tem como prever. Mesmo com uma equipe inteira de beta testers, game testers, é difícil que você encontre tudo, tipo 100% todos os erros que o jogo poderia ter. E assim, às vezes você fazer um patch de correção, aquele código novo pode causar mais bugs diferentes. Então assim, pode. É algo que você nunca vai saber, mas assim, tem como você deixar ele o mais perfeito possível. Realmente, testar, tipo, chegar num ponto em que você diz, agora o jogo está realmente jogável. A porcentagem de momentos em que pode acontecer um bug é X. E aí o jogo pode ser lançado. E aí ele vai pra Gold, né? Sim. A maioria das empresas, ela tem essa etapa final do lançamento justamente pra isso. É pra ser pra polir, né? Pra dar o famoso termo polir um jogo e tal. Como tá o The Last of Us Part 2 agora, eu acredito, nesse momento. Ele já tá... No caso desse, ele já tá printado, né? Ele já tá printado, Já tá quase aí, né? Acho que um exemplo mais atual, assim, que seria interessante é o Cyberpunk. Se você for olhar o anúncio de... Como é que chama? De atraso dele, ele já estava jogável do começo ao fim. Mas eles precisam testar. O mundo aberto, nunca sabe o que tá acontecendo, então eles realmente têm que testar. Por isso que o jogo foi adiado em meses. Sim. Realmente tem muita coisa que pode dar errado, ainda mais com o mundo aberto. Duas coisas, uma afetam a outra, então... mundo aberto é o clássico, né? Eu acho que em mundo linear, meio que é bem mais fácil de você controlar tudo, né? Agora, no mundo aberto é realmente complicado você saber cada cantinho do mapa que o jogador pode fazer. Acho que isso que você disse, inclusive, responde essa próxima pergunta. O que os desenvolvedores podem fazer para evitar bugs e glitches, né? É exatamente isso, testar e testar. Quanto mais tempo você der para testar, melhor. E assim, uma coisa que a gente pode fazer muito é literalmente especialmente se for um jogo de online, abre o jogo pra galera testar e te dar feedback. Os famosos Early Access, né? Tá aí 171 em Early Access agora, por exemplo, o jogo brasileiro. Inclusive, super vale fazer um episódio sobre 171 futuramente. O que mais tá em Early Access? O Fortnite. O Fortnite tá em Early Access até hoje. Eles chamam de Early Access. Qual a lógica disso? Tipo assim, tá no Chapter 2, Season 3 já, indo pra terceira temporada. Eles chamam de Early Access. Qual que é o Early Access nesse jogo? Enfim. Mas tem muito jogo. O Valorant, né, que tá aí pra lançar. Lançou agora, dia 2. A gente agora também recebeu o League of Legends Wild Rift aqui no Brasil em alpha, justamente pra isso, pra galera testar o servidor, testar o jogo e ver como é que vai ser. O Red Dead Online ficou por um ano
com beta. Ficou tipo 1 ano em beta até eles lançarem oficialmente. E ainda assim, quando lançou, era uma desgraça. E isso me leva, inclusive, à próxima pergunta aqui. Se teve alguma situação de nós, pessoalmente agora, de algum bug que tenha afetado e atrapalhado a experiência, né? Esse aqui eu preciso falar do Red Dead Online. Eu fiz um vídeo no meu canal há pouco tempo atrás sobre... Esse jogo tem muito bug. Assim, o Red Dead Online consegue ser o que o Red Dead Redemption 2 não é. Porque o Red Dead Redemption 2 single player quase não tem bug. Mas o online é incrível. Tem um monte de bug que atrapalham o seu jogo mesmo, assim. Tipo, questão de você mandar o Creeps montar um acampamento e ele não monta, sabe? Uns negócios assim do jogo, não sei o que acontece no modo online. Se não tiveram tempo de fazer direito, o que aconteceu, mesmo 1 ano em beta ainda tem problemas o tempo todo. E modo online em qualquer jogo é um desafio maior, né? É um negócio que você tá ali colocando um monte de funções novas, você adiciona uma DLC que traz um monte de coisa nova e surgem 500 novas formas de acontecer bug dentro dele. E realmente, especialmente essas coisas online, né? A gente tem que às vezes relevar um pouco, mas realmente quando atrapalha, quando destrói a experiência é terrível. Eu não tenho muita lembrança assim, eu tenho uma que quase aconteceu comigo, um bug, essa semana passada, agora, foi semana passada eu acho, e que por sorte a gente conseguiu voltar a fazer rolar um respawn da galera e aí com isso, porque a gente, o que acontece? Eu tava jogando Overwatch, que eu voltei a uma jogada esses dias, por causa do evento, especialmente por causa do evento de aniversário, e eles estão tendo várias missões. Chegou num ponto que a porta não queria abrir. E aí ficou nós 4 que nem um bobo procurando. Aí quando a gente voltou no mapa, a gente conseguiu fazer um inimigo da respawn, e aí que o portão abriu. Porque senão a gente ia ficar preso e ia ter que recomeçar tudo. Caramba. Nossa, não. Também teve... Qual que foi aquele jogo que chegou? Era o The Division 2. Chegou de graça, né? Tempo atrás. Enfim, tava eu e um amigo jogando. E aconteceu um bagulho lá. Um NPC ficou preso dentro de uma parede. E assim, a gente tá esperando exatamente isso que você falou. Esperar abrir uma porta. E a porta não abria. A gente não conseguia atravessar pra fazer o restante da fase. E a gente... O que tá acontecendo? Por que a gente não consegue passar? A gente foi começar a escutar, tinha um NPC preso dentro de uma parede. A gente não conseguia atirar nele, ele não conseguia atirar na gente. E o gatilho pro jogo deixar a gente passar, continuar, era exatamente matar todos os inimigos, né? Se a gente não conseguia matar, a gente ficou preso ali. Então teve que reiniciar em outra sessão. Foi um caso de um bug que realmente quebrou o jogo. Lembrei de um outro agora também. É num jogo que eu gosto pra caramba, que é o Horizon. Eu tava enfrentando uma ave da tempestade. Quem jogou sabe que a ave da tempestade é um dos bichos mais... Não é chato, mas assim, é um dos mais demorados, porque a vida dela é imensa e ela tem muitos ataques. Eu tinha que cumprir uma missão em que eu tinha que enfrentar ela pra pegar uma parte dela. E assim, quando eu já tava com mais de metade da vida dela, ela caiu pelo mapa. E ficou voando embaixo de mim. Nossa. Com isso eu perdi todo o progresso. Eu tive que me teletransportar pra uma vila perto pra respawnar e ter que enfrentar ela toda de novo. Putz. Não, mas todo mundo tem essas histórias de tipo bug, glitch, que alguns são engraçados mesmo, tipo, sei lá, jogando GTA V teve alguns bugs na época de lançamento dele, onde iniciava uma cutscene e os policiais continuavam conseguindo perseguir você mesmo durante uma cutscene. Aí ficava rolando a cutscene com o policial atirando no personagem. Era um bug bem engraçado, assim. Não chegava a te atrapalhar no jogo, apesar de ser meio... Te tirava da história, né? Um pouco. Mas outros realmente te impedem de progredir no jogo, aí já é um problema. Mas assim, uma outra coisa que eu gostaria de te perguntar, saber a sua opinião também esses glitches que são mais divertidos, eles não atrapalham. Você acha que os desenvolvedores eles têm que consertar? Ou eles abraçam e falam, beleza. Tipo, vamos deixar aí, vai ser uma função do jogo agora. Eu não sei, por exemplo, aquele famoso truque no The Sims de você construir uma piscina, colocar um NPC dentro e tirar as escadinhas e deixar ele preso. Isso não é um bug, tecnicamente, né? Ou será que era um bug? Não, mas provavelmente pode ser considerado porque não é uma coisa que eles esperaram a galera fazer. Será que eles não esperavam? É isso que eu me pergunto. Será que eles não deixaram isso no jogo por ser legal? Por ser divertido? Ou porque, né? Porque dá pra fazer isso em todos os The Sims. No 4 dá pra fazer isso, no mais recente. Então é uma coisa de você abraçar o bug mesmo. Tipo, é um bug que não te atrapalha, você sabe o que você tá fazendo, você vai
Você simplesmente vai matar aquele NPC se você fizer isso. Mas você sabe o que você tá fazendo. Então, eu acho que tem bug que daria pra deixar, porque não te atrapalham. Mas assim, sempre que ele causa qualquer problema, te tira da história, por exemplo, te tira daquela imersão do jogo. Ou, obviamente, os que, né, te impedem de continuar o jogo, esses sem dúvida tem que ser corrigidos. Mas tem o outro que é inofensivo, né? Tem glitch que é inofensivo. Igual esse do GTA 4 da Gangorra, eu acho que assim, não tem problema nenhum. É super inofensivo esse. Não tem nada a ver com a história, nem nada. É super divertido de fazer. Mas assim, se isso for realmente impactar, quebrar o jogo de alguma forma, eu acho que aí a gente tem que, sim, corrigir. Sim. E você mencionou no GTA 4, já puxa pro último aqui, que é, pra terminar mesmo, qual glitch ou bug que é o nosso favorito, né? Eu já vou começar o meu, porque tem a ver com esse do swing do GTA 4. É um bug no GTA Online, que é meio que a versão do GTA 5 desse bug. Só que ele só funcionava no online, porque precisa de 2 jogadores. Basicamente é a mesma coisa desse balanço, só que em vez de ser num balanço, era em qualquer portão do jogo. Tipo, qualquer portão de garagem, assim, daqueles que abrem quando você chega perto. Não tem mais, mas ser um bug que você estacionava um carro segurando essa porta, outro jogador tinha que fazer isso e você, quando encostava naquele portão, saía voando. Isso no GTA Online, sabe? Então era até mais divertido porque você podia fazer isso com amigos. E eu lembro de fazer, tipo, na época em que descobriram esse bug lá em 2013, 14, ficava eu e uns amigos por horas, ficamos brincando de se jogar pelos céus do GTA Online. E quando o bug acontece online desse jeito, um bug que não quebra o jogo, não te prejudica e você consegue aproveitar aquele bug com amigos ainda, ele se torna mais especial, mais marcante. E esse foi o meu bug favorito, dos portões malucos do GTA Online lá. Tem muito vídeo no YouTube desses portões aí. Eu vou falar o meu, eu gosto tanto, mas tanto que eu quis deixar ele pra falar aqui. O Marlon até depois adicionou ele na lista, mas eu falei, vamos deixar, porque eu quero realmente comentar e terminar nesse bug, nesse glitch, né? Que é igual eu falei, eu tava conversando, a gente começou a conversar um pouco antes de a gente gravar, e eu mencionei, eu posso ver esse glitch 50 vezes, pode ser no Twitter ou ao vivo, que eu vou rir as 50 vezes. Que é no jogo The Wolf Among Us. E assim, sim. Se você não for ver nenhum vídeo dos que a gente falou, assiste pelo menos esse. Esse vale a pena ver. Pode estar tendo o pior dia da sua vida. Esse vai melhorar ele 105%. Que é o que eu chamo de Bixby, que é o protagonista. Bixby Go-Go Boy. Ele virou um Go-Go Boy mesmo. O que acontece? Esse bug faz com que o Bixby, numa conversa séria dele com a Branca de Neve e com o médico, ele comece a fazer gestos como se ele fosse um Go-Go Boy. Ele tá literalmente apoiado numa mesa, do nada ele começa a levantar e a fazer a minhoca com o corpo e agir como se estivesse sendo um Go-Go Boy. É muito bom, e qualquer coisa que eu falar aqui não faz jus. Não faz jus. Vai assistir, porque vai salvar seu dia. Inclusive, terminando aqui, eu já vou ver ele de novo, porque... Sim, melhora qualquer dia. Bom, acho que foi isso, né? Basicamente, a gente pode... A gente já mencionou um monte de bug, glitch, que você provavelmente já talvez tenha encontrado alguns. Se aconteceu algum com você, comenta aí. Comenta qual que é o seu favorito. Talvez você ache algum que me faça rir tanto quanto o do The Wolf Among Us e se torne meu favorito, talvez. Tenta aí, manda aí nos comentários que eu quero saber. Manda pra gente no Twitter também, né? Sim, mas a gente pode ir pra recomendação da semana, então? Bora lá. Vamos lá, então. Sugestões da semana. Seu guia do Irmandade Nerd. Quer começar com o seu, então? Vou, porque o meu tá bem relacionado com esse assunto. Eu vou recomendar um canal do YouTube, que é o... Eu vou recomendar duas coisas, na verdade. Uma tem a ver com o que a gente fez durante a semana, que a gente até colocou, que vai estar na descrição também. E a outra é um canal relacionado ao assunto. Vou começar com o do assunto, depois eu falo da semana. O relacionado a isso é o canal que chama A+ Start no YouTube, que é o A+ Start, né? Que ele tem uma série dentro dele chamada Son of a Glitch. Ah, eu conheço essa série. Que é muito bom, que ele pega vários jogos e vai mostrando os glitches como comuns, eles são. E como fazer cada um desses glitches. Então, tipo, tem um episódio que ele fez de Sonic Adventure que ele chamou até de Sonic Adventure is so broken.
E é muito bom esse canal. Tem de vários jogos. Eles pegam os jogos, tipo, mais populares. Então tem de Breath of the Wild, tem de Smash Brothers Ultimate, tem de Days Gone, que é assim, que é um jogo também que devia estar... A gente devia até ter colocado na lista, porque o jogo bugado. Então tem várias coisas. E é muito legal que ele faz várias séries. E a minha segunda é um link, na verdade, em que tem várias coisas de como você pode ajudar em tudo que tá rolando no mundo. A gente realmente, eu não quero, tipo, a ideia nossa não é trazer política nem nada pra cá, assim, virar, tipo, discussão política, mas eu quero que, tipo, assim, pelo menos você tome um minutinho, dá uma lida lá, assina apoiando a investigação de um dos casos e tal. Então vai ter um link aqui na descrição com várias coisas que você pode fazer. Por favor, vai lá. Isso, vai estar aqui na descrição, então. Posso ir, então? Pode ir lá, fala o seu. Eu, na verdade, eu ia dar uma recomendação só, mas já que você falou desse canal Son of a Glitch, eu lembrei de um outro canal que eu gosto muito, que é o do Chesses. Esse canal faz uma série chamada Off-Camera Secrets. Boundary Break, na verdade, é o nome da série. Boundary Break. Não é exatamente sobre bugs e glitches, mas eu meio que lembrei dele porque você recomendou o Son of a Glitch. O Boundary Break, a ideia não é exatamente explorar glitches e bugs, mas sim mostrar como são o interior dos jogos, né? Ele basicamente como ele consegue... diz, take the camera anywhere we want. Ou levar a câmera em qualquer lugar que a gente quiser. Ele tira aquela câmera que você tá acostumado a ver lá do seu personagem pra locais que você não vê dentro dos jogos. Então você descobre como é a engrenagem dos jogos, coisas estranhas que tem dentro desses jogos, como eles funcionam. Ele mostra muito de como o jogo foi desenvolvido, analisando ele por dentro e tal. Então fica aí a recomendação do Boundary Break, lá do canal Chesses. Que é a minha primeira recomendação. E a segunda recomendação, que na verdade era a única que eu ia fazer, mas é de uma série na Netflix que eu terminei essa semana. E eu já digo com toda certeza, assim, que essa é uma das maiores recomendações que eu vou fazer esse ano, porque essa série é surreal. Já é a minha série favorita desse ano. O que não é muito difícil, porque esse ano, né? Não teve muita coisa memorável esse ano, mas esse The Midnight Gospel é a recomendação que eu tenho pra fazer hoje. Essa série, cara, que série incrível. Pra você que não conhece, ela é feita pelo mesmo produtor do Adventure Time, Hora de Aventura, que é o Pendleton Ward. E a história de como surgiu essa série é muito legal, porque o Pendleton Ward, ele é muito fã de um podcast do Duncan Trussell. E deixa eu ver aqui o nome do podcast exatamente, que já fica a recomendação do podcast também. Eu esqueci o nome do podcast também, eu sei. É Duncan Trussell Family Hour, o nome do podcast. Duncan Trussell Family Hour, que por sua vez é baseado num outro podcast mais antigo, enfim. A ideia dessa série é muito louca, do Midnight Gospel. É basicamente pegar trechos, digamos assim, desses episódios do podcast e transformar ele em algo animado. Então a história do The Midnight Gospel é basicamente um personagem chamado Clancy, que vive nesse mundo estranho, como é tudo que o Ward cria, né? É só você ver Hora de Aventura. E nesse mundo ele tem uma máquina, um simulador, e ele usa esse simulador para visitar várias simulações, né, que são ali feitas, e ao longo dessa viagem louca ele vai fazendo um Spacecast, como ele fala. Então, que é literalmente um podcast, ou videocast, enfim, ele chama na série de Spacecast. Então é engraçado porque ao mesmo tempo é uma série, mas ao mesmo tempo é um podcast, sabe? Eu nunca vi uma junção desses dois formatos juntos, e funciona muito bem na série. Um formato de podcast junto com série. E durante o episódio você escuta nitidamente que eles estão conversando de forma bem natural, como se fosse um podcast mesmo. Porque, de verdade, é um podcast na vida real. Então é uma ideia muito louca, como surgiu o episódio todo. E assim, o que é mais legal na série é os temas que eles tratam. A série começa com um apocalipse zumbi na Terra, por exemplo, no primeiro episódio, onde eles aproveitam para falar sobre temas. Os temas são bem profundos, é o tipo de série que eu não recomendo você maratonar. Você tem que assistir com calma eles. Por isso que eu ainda não terminei. Eu vi estou no Você caminho. não terminou? Não, eu comecei só e justamente, tipo, sabe quando a coisa é tão boa que você quer saborear? Que é isso com calma, né? Então, tipo assim, eu não vou obviamente não vou dar spoiler aqui, mas assim, o último episódio pega pesado, é um episódio bem que faz você pensar sobre a vida de várias formas. Sério, o último episódio é super incrível. É simplesmente a melhor série de 2020 até agora, eu já garanto isso pra vocês. E não tem como não chorar no último episódio, inclusive. Eu não lembro de uma vez que eu chorei assistindo algo. Provavelmente foi Red Dead Redemption 2 ano retrasado, então fazia muito tempo que isso não acontecia. O fim da série é muito emocionante. Enfim,
Tá aí a recomendação The Midnight Gospel. Vai lá assistir na Netflix. Então acho que é isso. Espero que você não tenha bugado ouvindo isso. Né? Espero que você não tenha bugado, Não tenha dado um glitch no seu cérebro. Eu prometo que essa foi a última. Mas vamos dar aqueles recados clássicos, né? Isso, os de sempre. Como a gente já falou até lá no começo, segue a gente nas redes sociais, porque a gente avisa as coisas lá. Igual no último episódio, a gente vamos até dar contar coisas que a gente não tinha. A gente tinha anunciado que a gente ia fazer uma live na quinta pra apresentação da é verdade, A gente chegou a gravar. Isso, a gente gravou isso e a gente teve que tirar na edição. Você me mandou mensagem na sexta. Não, na segunda você falou, né? Foi cancelado aqui. Eu nem tava sabendo, porque, tipo, não tinha visto mesmo que tinham cancelado. Aí eu fui lá e removi o trecho do episódio. Mas assim, nem sempre a gente tem essa possibilidade de avisar quando a gente vai fazer live ou quando a gente vai fazer outras coisas antes, num episódio. Então, segue lá nas redes sociais, que é onde a gente vai avisar. Sim, lá então, a gente avisa, vai ter live. No nosso Twitter, no nosso Facebook, no nosso Instagram. A gente avisa lá. A gente, claro, se a gente puder, se a gente tiver a consciência com avanço, igual foi o caso da Sony, a gente avisa aqui. E depois remove, no caso, se for cancelado. Mas... no caso, remove e depois foi cancelado, Mas segue lá, que lá é onde a gente fala essas coisas. Isso. Segue então lá em arroba... Foi mais ou menos isso. Como a gente não sabia se ia rolar, a gente deixou pra avisar em cima da hora. Porque a gente conseguiu testar tudo e quando a gente sentiu o conforto de que a gente ia conseguir, que a gente falou, vai rolar. Mas a gente avisou lá, não aqui. A gente chegou até a dar uma pista aqui de que talvez fosse rolar. A gente falou, talvez role alguma coisa e tal, mas enfim. Vai lá seguir a gente no @Irmandade Nerd _. O meu Instagram e Twitter é @MarlonMariz _. O meu Twitter é Renan Chronicles e o meu Instagram é RenanP2. Isso. A gente também avisa nos nossos pessoais, então segue lá. Mas é certeza que vai rolar quando for acontecer alguma coisa aí do PlayStation. É possível que tenha mais do Xbox também. Tem, porque vai ter EA esse mês agora. Vai ter coisa de Cyberpunk. Talvez a gente faça alguns, a gente não sabe quais. A gente vai montar uma agenda e... Era pra ter E3, né? Essa semana era pra começar. Semana que vem era pra começar E3. Dia 11, eu acho, né? Semana que vem não. Essa deveria ser uma semana... deveria ser uma semana quente, próxima semana, mas, né? 2020 tá aí pra provar que... nada de interessante vai acontecer cedo. Então não tem E3, não tem merda nenhuma. Mas segue a gente que quando a gente for fazer, a gente avisa, beleza? Isso, é isso aí. Então acho que são esses avisos. Se você não viu de semana passada, porque não viu na terça-feira, não viu que saiu na quarta, vai lá ouvir, tá muito legal esse episódio também. Sobre assistentes virtuais? Não, sobre... Nossa, eu tô viajando. Inteligências artificiais. A gente... Tô confundido já até do episódio que a gente fez. Mas é isso, valeu por ouvir. Vai ouvir também o de assistente virtual também? Vai lá. Aí, se não ouviu. É isso aí, pessoal, valeu por ouvir. A gente volta terça-feira que vem com mais um Irmandade Nerd Podcast. Falou! Até terça ou antes, não sabemos o que vai acontecer, tá? Tchau.